Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 14, verso de número 16, Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso 16, eu quero conversar com vocês nesse culto, nesse momento, a respeito, quero usar como tema, o banquete do reino. Existe uma mesa que está preparada, existe algo que o Senhor não está preparando, Ele já preparou, e eu e você podemos entrar, sentar à mesa e desfrutar daquilo que já está preparado a mim e a você. E ao entender e ao desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós nessa mesa, nós teremos condições ou a visão do reino de Deus de partilhar com outras pessoas. E o texto diz o seguinte, Lucas capítulo 14, verso 16, eu vou ler 8 versículos apenas, do verso 16 até o verso 18, e na leitura desse texto, você já vai entender que tudo já está preparado, o convite já foi liberado, e o que vai determinar é a resposta que você dá. Você pode receber um convite e refutá-lo. Você pode receber um convite, uma palavra da parte de Deus, e se desculpar para não desfrutar daquilo que o Senhor está oferecendo a você. Mas você pode aceitar, entrar e desfrutar. Tudo depende do seu coração, se é responsivo ou não. O verso 16 diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do banquete. Essa parábola, ela foi contada por Jesus em um momento em que Jesus, ele vai à casa de um fariseu, e ele, sentado à mesa com aquele fariseu, ele cura um homem enfermo ali na casa do fariseu, e ele fica observando as pessoas que estavam escolhendo os melhores lugares, os primeiros lugares, porque na verdade a intenção do coração de alguns era serem vistos, era estarem nos holofotes, e Jesus começa a ensinar a respeito da intenção do coração, até quando ele fala o seguinte: olha, você chega no lugar, você senta nos últimos lugares, para que alguém convide você a ir aos primeiros assentos, porque na verdade ele está dizendo o seguinte: vocês precisam esperar o convite para vocês serem honrados, vocês não precisam forçar a porta, vocês precisam apenas esperar o tempo, o momento. E alguém disse a ele: bem-aventurado ou feliz é o que comer pão no reino. E como resposta, ele então conta essa parábola. Parábola era um ensinamento de algo do cotidiano, algo que aconteceu, uma história do cotidiano que ele usava para explicar uma verdade espiritual.
Então ele diz: um homem, um certo homem prepara um grande banquete e vai convidar algumas pessoas, e essas pessoas receberam um aviso de antemão, mas quando chega o momento que está tudo preparado, ele manda lembrá-los, dizendo: olha, está tudo preparado, pode vir. 3 pessoas dão desculpas, não vão até aquele banquete que já estava preparado, e aí Jesus continua a história. Mas a grande verdade é que quando a gente olha para esse texto, a gente aprende pelo menos 5 coisas. Primeiro, eu vou passo a passo caminhando essa mensagem para você entender o que Deus vai falar com você nessa noite. Primeiro, o texto mostra que tudo já está preparado. Segundo, as desculpas, elas revelam as prioridades. Preste atenção, desculpas revelam as prioridades do coração da pessoa. Depois nós vamos ver que por mais que o convite foi aceito por um grupo de pessoas posteriormente, ainda havia muito espaço. Você um dia aceitou um convite, entregou-se a Jesus, entregou a sua vida a Ele, mas a casa ainda está vazia e há espaço para muitas pessoas, e essas pessoas serão chamadas, comissionadas, convocadas através de você. Ele cura você para que você vá e cure outros. A gente percebe nesse texto também que é um texto que por hora foi muito mal interpretado. Quando ele usa a expressão, insiste com os demais para que eles entrem, tem uma tradução que diz: obrigue-os a entrarem na minha casa. E nós vamos entender como o Senhor trabalha perseverantemente pela nossa salvação. E ainda que muitos de nós andemos por caminhos que esteja fora da vontade dele, o como ele insistiu conosco e nos chamou para trazer a mesa que já está preparada. Agora eu vou finalizar a mensagem dizendo que quem rejeita não prova do banquete. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter essa compreensão de que tudo já está preparado. Jesus, ele foi à cruz, ele morreu, foi colocado no túmulo, mas hoje o túmulo está vazio. Ele ressuscitou e preparou todas as coisas para nós. Agora a grande questão não é se ele já preparou, a questão é se eu tenho um coração receptivo para pegar tudo aquilo que ele preparou. Se você olhar, eu ensino isso com muita insistência aqui na igreja, quando nós falamos sobre batismo no Espírito Santo, por exemplo. Se você ler Atos capítulo 1 até Atos capítulo 28, você nunca vai ver os apóstolos perguntando para as pessoas o seguinte: o Pai deu a vocês o Espírito Santo? Pelo contrário, por diversas vezes eles fazem a seguinte pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Eles não perguntam, vou repetir, eles não perguntam: Deus deu a vocês o Espírito Santo. Eles perguntam: vocês receberam o Espírito Santo? Porque a questão de dar, Deus já deu o Espírito. A grande questão não é se Deus vai dar ou não vai dar, a grande questão é se você está receptivo. Porque se você não recebe, não importa o que Ele deu. Se você não tem um coração responsivo, que dá resposta, e receptivo para pegar o que Deus está dando, a grande questão não é ficar orando para Deus fazer. Se aquilo que Ele já fez, você não pegar, não aceitar, como é que Ele vai lhe dar outras coisas? Então, o início é muito claro: venham, pois tudo já está pronto. O túmulo está vazio, Ele ressuscitou, Ele abriu um caminho, o véu foi rasgado e a presença do Pai está disponível a todos nós. Nós podemos ir até a presença e desfrutar, porque quando fala de banquete, porque o texto é claro, o banquete já está preparado. É lógico que ele não está falando de coisas materiais aqui, ele está falando de coisas espirituais, como por exemplo, o perdão dos pecados. O perdão está disponível. Aquele que arrepende, confessa, deixa, alcança misericórdia. Mas se eu ficar olhando e achando que eu não sou digno, eu não sento na mesa para receber o perdão, eu não entro para desfrutar da salvação.
Eu não entro para desfrutar daquilo que Ele disponibilizou a mim. E eu começo a me encher de desculpas ou de bloqueios para não sentar à mesa com Ele. Agora, a verdade é que tudo já está preparado. Então, o banquete fala perdão de pecados, fala de salvação, fala de ser cheio do Espírito Santo, fala de ter uma vida plena na presença de Deus, de ter a companhia dEle durante a jornada. Então tudo isso faz parte. Agora, participar do banquete, sentar à mesa com Ele, gera a nós alguns benefícios. E quais são os benefícios de sentar à mesa e participar do banquete? E veja que esse banquete foi preparado por Ele, o convite veio dEle, não é meritocracia. Eu não preciso fazer por merecer, eu preciso apenas crer e sentar à mesa, porque é Ele que está chamando. Agora, quais são os benefícios? Hebreus 10:19, eu acho impressionante esse versículo, porque Hebreus 10:19 diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha só, o Santo dos Santos era um lugar preparado, onde sacerdote e sumo sacerdote, uma vez por ano, sumo sacerdote entrava naquele lugar. Alguns diziam, Flávio José deixou escrito, por exemplo, que alguns entravam amarrados. Isso não está na Bíblia, tá? Mas nos escritos de Flávio José ele fala isso, que alguns entravam com o sumo sacerdote com uma corda na cintura, com um cinto, porque caso ele morresse lá dentro, ninguém teria coragem de entrar, então puxava pela corda. Mas enfim, o Santo dos Santos era um lugar separado, que somente para algumas pessoas que foram chamadas, elas poderiam entrar. Agora, no Novo Testamento, esse lugar Santo dos Santos, que é um lugar espiritual, o texto está dizendo que nós temos plena confiança, plena confiança, plena confiança para entrar, não pelo meu feito, pelos meus feitos, não pela minha santidade, não porque eu me purifiquei, mas eu entro por causa do sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus, ele me capacita. O sangue de Jesus não é para expulsar demônios. Eu vejo alguns crentes manifestam um demônio, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não é para expulsar demônios. Demônio é expulso no nome de Jesus. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. O sangue de Cristo me purifica dos meus pecados e dá acesso livre a mim, para que eu entre, não com desconfiança, não com medo, não com indignidade, não com incapacidade, mas com confiança diante da presença dEle. Por que eu entro com confiança na presença dEle? Por causa do sangue de Jesus, e porque eu sou filho. Eu entro na presença dEle porque eu sou filho. Eu tenho aqui na igreja a sala pastoral, meu escritório. Os meus filhos não pedem para entrar, não dobram os joelhos na porta ali, coloca a mãozinha assim e fala: papai, por favor, posso entrar? Não, eles chegam entrando, empurra a porta e entra, porque na cabeça deles é a sala do meu pai. Eles não importa se eu estou conversando com alguém, eles entram, e eles entram com confiança. Eu vou chegar ali, meu pai vai parar o que ele está fazendo e vai olhar para mim. Na mente deles, por quê? Porque são os meus filhos. Você pode entrar com ousadia, com confiança na presença do seu pai. Você pode entrar com alegria, com confiança. Desconfiar ou achar que você é indigno, achar que você é um zero à esquerda, achar que você é qualquer um, se você não confiar que o sangue de Jesus é pleno, completo e suficiente para purificar você. Se você não confiar no sangue de Cristo, como eu desconfio do sangue dele?
quando eu entro na presença dele, achando, mas eu não mereço, né? Ai, Senhor, misericórdia de mim, eu sou qualquer um, mas eu estou aqui pela graça. É lógico que é por tudo isso, mas nós entramos porque o sangue dele me purificou. Então isso tem que gerar no seu coração confiança. Desconfiança da presença é achar, né, ainda que inconsciente, de que o sangue é insuficiente. O sangue dele é completo. Então, o benefício de participar do banquete é acesso à presença de Deus. Quando você compra um curso, por exemplo, online, você paga algo, você recebe uma senha, e aquela senha permite que você entre, porque o preço foi pago. Então você pode entrar. Se você esquece a senha, se você não recebe a senha, ou se você não pagou, você não tem acesso. Só que na presença de Deus, essa senha é o sangue de Jesus. Você pode acessar, você pode entrar e desfrutar confiantemente. Quando você senta à mesa com Ele, você tem satisfação espiritual. Quando nós olhamos para João, Evangelho de João 6:35, Jesus ele declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele fala do pão que é ele, da sede, o saciar dessa sede é a ação do Espírito Santo. Então quando você entende que você precisa da presença dele, a presença dele satisfaz o seu coração. Você pode enfrentar, como muitos estão enfrentando, o momento mais terrível da vida. Não tem momentos na nossa vida, já enfrentei muitas fases assim, que tudo tinha, tudo para dar certo, só foi eu colocar as minhas mãos e deu errado. Já enfrentou fase assim? Acho que está tudo certinho, só foi você chegar e começou a dar errado. Você fala: meu Deus, está acontecendo comigo. Estava tudo para dar certo, é só você colocar as mãos e aí começa a dar errado. Tem fase da nossa vida que é assim, que parece que nada está dando certo, parece que tudo está dando errado, nada dá certo com todo mundo, menos conosco. Deus permite fases assim. Só que nessa fase você pode ter satisfação espiritual, porque sabe o que eu tenho aprendido com o Senhor? Quando você chega nessa fase, que você entende que tudo que você precisa é de Jesus, Ele pode me dar coisas, até coisas materiais, porque essas coisas materiais não vão mudar o meu coração, porque eu entendi que o que me traz satisfação não é um carro, uma casa, família, filhos. Eu estou só falando de coisas lícitas e que são bênção de Deus, de irmãos, amigos, ministério de sucesso, porque na verdade o que produz satisfação é a presença dEle. Porque se você não tiver satisfação na presença dEle, nada mais vai lhe satisfazer. Se você tiver uma casa, vai querer a segunda vai a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e não é porque Deus está te abençoando, não, é porque você quer cobrir um vácuo, tapar um vácuo, um buraco na sua alma, e você vai procurar em tantas outras coisas, e você não vai encontrar, porque a satisfação plena está em Jesus. Agora, quando você tem isso como entendimento, cessa as suas buscas, e você começa a se realizar na presença dEle. Existem momentos na nossa vida que é assim. Existem momentos que nós estamos buscando a presença de Deus. Falei no culto das 9 da manhã. 9 da manhã estava aqui no momento de adoração, uma presença de Deus aqui na sala, uma presença de Deus, que quando terminou a hora do louvor, deu até raiva. Já aconteceu isso com você? Está orando, está adorando aquela presença e acabou a parte do louvor. Aí você fala: puxa vida, poderia ter estendido. Era aquele culto que a equipe poderia ficar ministrando 1h30, 2 horas, que nós nem percebíamos, por causa da presença de Deus. Então quando você encontra essa satisfação, quando você encontra esse ambiente espiritual de alegria na presença dEle, então você alcançou a maturidade, você alcançou a satisfação, e essa satisfação espiritual está apenas quando você assenta à mesa e desfruta daquilo que Ele tem para você. Um outro benefício é ter uma identidade restaurada. João 1,12 diz: contudo os que
o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não tem nada mais espetacular do que você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo a você: você é o meu filho. Eu digo isso com muita frequência para os meus 3 filhos, de olhar nos olhos, em determinado momento, todo dia eu faço isso, olhar nos olhos de cada um deles e falar: você é minha filha, você é meu filho. Estava corrigindo a minha filha essa semana, corrigi ela, mas afirmei o meu amor por ela logo em seguida, e olhei nos olhos e falei: você é minha filha. Aí vem aquele sorriso, aquela segurança: eu tenho um pai. Então quando você ouve isso do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é uma palavra que sai de um pastor no altar, falando, pregando ou ensinando você. É uma palavra que vem de dentro de você, o Espírito Santo testificando: você é o meu filho. Não tem nada que nos dá mais segurança. Podemos ter uma conta bancária abastada, podemos ter o melhor carro, a melhor casa, rodeado das melhores pessoas, podemos simplesmente ter um ministério de sucesso, tudo está dando certo na nossa vida, mas nada gera mais segurança para quem amadureceu na fé do que ouvir o Espírito Santo testificando: você é o meu filho. Porque ele testifica, ele comunica no nosso coração que temos a salvação. Então essa é a nossa segurança, a segurança de ouvir isso, a segurança de sentar à mesa com ele e ouvir. Salmo 32 verso 8, o versículo diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. 32 8, eu o instruirei e o ensinarei, diz quem? O Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos. A NVI traduziu: eu mesmo o aconselharei e cuidarei de você. Você consegue imaginar? Porque aqui o salmista, não me falha a memória, do Davi, ele está ouvindo isso de Deus. Então quando você se assenta à mesa, no banquete com ele, você ouve ele dizendo, ele instruindo você, ele ensinando você o caminho que você deve seguir. Então qual o benefício de eu sentar à mesa com ele? Eu ouvirei conselhos da parte dele e seguirei o caminho que eu devo de seguir, apontado por ele. E outra coisa que nos dá segurança é ele falando conosco, e perceba ele falando com você nesse momento através dessa palavra: eu cuidarei de você. Eu cuidarei de você. Em qualquer fase da sua vida, perceba o cuidado dele a você. Perceba o cuidado dele, como ele cuida, como ele protege você. Agora, o versículo principal da Bíblia, que alguns dizem que é o resumo da Bíblia, João 3,16, primeiro versículo que eu decorei quando eu me converti: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na mesa, no banquete dele, você tem segurança eterna. Não é uma segurança momentânea, uma segurança que vai durar por anos, mas uma segurança eterna. E como esse versículo falava comigo no início da minha conversão, principalmente essa parte: todo aquele que nele crê não pereça, não perecer, não ser destruído, não perecer. Porque só foi eu entregar minha vida para Jesus, minha vida virou de cabeça para baixo. Ainda um adolescente de 15 para 16 anos, isso vou completar 27 anos o mês que vem. Um adolescente entrega a vida para Jesus e a vida vira de cabeça para baixo. E o que eu guardava no meu coração? Essa promessa: todo aquele que nele crê não pereça. Aí vem a necessidade, vem a perseguição, vem as tentações, os vícios que ainda me prendiam, os costumes, as manias, a cultura familiar, as heranças familiares, tudo
me prendia, mas eu guardava uma palavra: não vou perecer, não perecerá. Havia necessidade financeira, não vou perecer, e não pereci. Vinha dificuldade emocional, não vou perecer, e não pereci. Vinha dificuldade de perseguição, não vou perecer, e não pereci. Por quê? Porque Ele cuidou, e assim Ele tem feito com você. Então em cada momento da sua vida, Ele tem cuidado de você. Você não pereceu e você não vai perecer. Quer declarar sobre a sua vida? Você está enfrentando um momento difícil na sua vida, um tempo de adversidade na sua vida. Você não vai perecer, porque é uma promessa dEle. Não é uma palavra, uma promessa da Justiça e Paz. Não é a palavra de um homem que libera uma palavra e não sustenta o que diz. É o próprio Deus. Não vai perecer. O simples fato de crer nele vai gerar em você uma capacidade para você não perecer. E muitas vezes Ele permite algumas circunstâncias na nossa vida. Ele permite áreas ou momentos da nossa vida que somos esmagados. Nem tudo é flores, nem tudo é um mar de rosa, mas em qualquer momento, nos momentos mais delicados da nossa vida, não falta a presença dEle. Não falta a presença dEle. Se Davi no Salmo 23, ele precisou orar dizendo: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu não preciso mais orar isso, porque Ele não vai preparar, Ele já preparou, tudo já está preparado. E eu preciso guardar isso no meu coração. Agora, uma das coisas que eu preciso me preocupar é com as desculpas. O texto fala de 3 pessoas que receberam um convite. Essas 3 pessoas faziam parte, do povo de Israel. Porque, primeiro, vamos fazer a aplicação correta desse texto. Jesus está falando com a nação de Israel. Então aqueles que recusaram o convite a priori representam a nação de Israel. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Os seus ali são os judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas primeiro Ele veio para os seus. Então os seus começaram a dar desculpas. E aí Jesus vai chamar o segundo grupo. Aliás, o rei ali, o Senhor ali vai chamar o segundo grupo. Já que eles deram desculpas, então manda chamar os mancos, os aleijados, os cegos, os que a lei de Moisés falava, aqueles que tinham defeitos, que eles eram colocados de lado. Já que os perfeitos, e Jesus está falando isso sentado numa mesa com o fariseu, e Ele está dizendo assim: agora vocês vão chamar então aqueles que são deixados. Vocês vão chamar os judeus que não faz parte da elite, da estirpe. Vocês vão chamar aqueles que são deixados de lado. E eles chamaram, mas mesmo assim a casa estava vazia, tinha espaço. E Ele manda chamar o terceiro grupo. E é aí que eu e você entramos na história, que são os gentios, são aqueles que não são judeus, é a igreja de Cristo. E aí eu e você fazemos parte desse terceiro grupo, que Ele insistiu, Ele persuadiu, Ele obrigou. Depois vou explicar de que forma Ele fez essa obra, e eu e você reconhecemos Ele, e por isso que nós estamos aqui. Agora, Jesus está sentado em uma mesa. Eu preciso aprender e entender que eu posso sentar na mesa de gente piedosa, gente de Deus, que vai me edificar, gente que é maior do que eu, mais espiritual do que eu, e é uma mesa que eu me assento para aprender. Eu assento para aprender com essas pessoas, porque eu quero receber. São pessoas que estão mais adiante, são pessoas que são maiores, têm mais experiências, que têm do que ensinar. Então eu sento com essas pessoas para receber delas, gente piedosa. Agora, Martim Lutero, ele disse: se você colocar só os piedosos na sua mesa, você é o traidor de Cristo, porque se Jesus fizesse isso, ninguém seria salvo. Só que, preste atenção,
A primeira mesa é a mesa dos pedós, aqueles que vão nos ensinar, que vão nos influenciar. É aquela mesa que a gente senta, fica quietinho e fica ouvindo. Recentemente, tive o privilégio de sentar na mesa, eu, a minha esposa, pastor Tão Martinello, Josué Gonçalves. O que eu fiz naquela mesa? Fiquei quietinho. Eu só fazia perguntas para aprender. Agora existe um outro grupo, um outro tipo de mesa, que é aquela mesa de gente que não tem vida com Deus. Só que eu preciso entender que ao sentar nessa mesa, eu não estou ali para ouvir, eu estou ali para ensinar. Eu não estou ali para ser influenciado, eu estou ali para influenciar. Porque é gente que o Senhor está chamando para sentar na mesa com Ele. Então eu me assento ali, não para me contaminar com aquilo que eles estão falando, mas eu sento ali para influenciá-los através do meu estilo de vida, de impulsioná-los a entregar-se a Jesus. Então, e Jesus sentava com essa gente. Na mesa de Jesus tinha prostituta, na mesa de Jesus tinha ladrão, na mesa de Jesus tinha tudo quanto é tipo de gente. Só que essas pessoas sentavam na mesa dele e elas levantavam transformadas, porque ele não era influenciado, e ele transformava essas pessoas. Então, para essas pessoas, você oferece Jesus para elas, e não estender do dedo, e não há acusação, porque elas precisam. Irmãos, nós oramos, nós precisamos orar, para que o Senhor entregue a nós, traga a essa igreja, a esse ambiente, os piores dessa cidade, porque através de Jesus, essas pessoas serão transformadas, não por causa de nós, mas por causa da presença. Quando Jesus sentou na mesa de Zaqueu, Zaqueu se levantou arrependido e disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E você acha que não acusaram Jesus? Se ele fosse realmente de Deus, ele não sentaria na mesa com aquele cara, não. Ele não sentaria na mesa com prostituta, não sentaria na mesa daquele pecador. Só que Jesus estava ali, não para ser servido, mas para servir, para salvar. Eu carrego uma pulseira no meu braço, e nessa pulseira aqui está escrito: curados para curar. Para que todas as manhãs, quando eu acordar, eu olho para essa pulseira e eu lembro de onde o Senhor me tirou, a cura que Ele efetuou na minha vida, e eu tenho uma vocação. Já que eu fui curado, então eu tenho a oportunidade naquele dia de curar alguém. Você foi perdoado para perdoar alguém, você foi livre para libertar alguém, você foi amado por Ele para amar alguém. Mas eu senti muita rejeição. Você conhece a dor da rejeição? Então não rejeite. Mas o fulano fez isso, ciclano fez aquilo, fulano é assim, é desse jeito, chegou. Não importa. Essa pessoa na casa do Pai, ela é uma pessoa que foi convidada pelo Senhor. Não importa se ela está mancando, se ela não está andando firmemente com Jesus, não importa se ela está cega, e você até diz assim: o fulano está cego, não está vendo a besteira que ele está fazendo na vida. Não importa se ele é cego, você não tem o direito de rejeitá-lo, porque quem está o chamando, o convidando, é o próprio Senhor. Mas ele está mancando na vida espiritual, ele está um pé aqui, um pé no mundo. Se você chutá-lo, ele vai com os 2 pés para o mundo. Ame ele, abrace ele, ore por ele. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, eu não estou dizendo para você passar a mão no pecado dele e dizer assim: está tudo bem, pode ficar desse jeito. Não, apresente a ele Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte: que nós somos transformados de glória em glória. Olhe para a sua vida, ainda que você tenha, como eu, quase 30 anos caminhando com Jesus, mas toda vez que a presença, a glória de Deus desce, Ele me transforma um pouco mais. Agora, por que Ele tem que continuar me transformando? Porque eu não sou perfeito, porque tem muitas áreas débeis na minha vida, que precisa do toque da glória de Deus. Então somos transformados de glória em glória. Leve ele para esse ambiente da glória de Deus, e a glória de Deus que vai transformar ele, não é você.
Você apenas é um instrumento da glória de Deus. Agora, as desculpas, voltando a falar de desculpas, revelam prioridades. O primeiro disse: eu tenho uma propriedade, então aceite a minha desculpa. Já que eu tenho uma propriedade, então eu quero me desculpar. Aceite essa minha desculpa. E na verdade, irmãos, Deus não tem nada contra você ter propriedades. Não entenda propriedades apenas como imóveis, mas entenda como propriedade, como coisa que Deus proporciona a você. Você pode ter, há muitas promessas de Deus, de crescimento, de avanço, de prosperidade, de intervenção de Deus. Só que a propriedade não pode roubar você da prioridade. E a prioridade é a presença. Só que na presença você tem revelação da sua vocação. E pessoas que estão na presença, elas estão cumprindo a vocação. Não existe gente que está na presença e não está cumprindo a vocação, porque quem está na presença é comissionado ao id, ao fazer, mas é um fazer não a partir da necessidade física ou na necessidade de aparecer, é porque na presença você ouve a voz dele dizendo: quem há de ir por nós? E é uma voz que nos convence, é uma voz persuasiva, é uma voz de autoridade, que não tem como eu dizer não para essa voz. Eu estou falando da voz de Deus, amém? Vocês entenderam? É a voz do Senhor. Agora, a minha propriedade não pode virar a minha prioridade. O problema de Marta não foi ela servir, porque Romanos 12:6 fala do ministério de serviço. O problema de Marta foi servir na hora errada. Foi servir na hora que o Senhor estava ensinando, na hora que a palavra estava sendo ensinada pelo próprio Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Verbo encarnado estava ali, e ela se preocupou em exercer a vocação dela na hora errada. E o Senhor disse: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com tantas outras coisas, mas uma só coisa é necessário, uma só coisa é prioridade: ouvir a minha palavra. Às vezes a pessoa pensa o seguinte: puxa, eu estou com a vida toda torta, então é melhor eu vou me consertar, depois eu vou para a igreja. Porque para ir para a igreja, igual o fulano que vai, e é uma fraude, é melhor eu ficar em casa. Isso é um engano da pessoa. Porque na verdade todos nós estamos num processo, porque temos a nossa mente renovada a partir do momento em que ouvimos a palavra de Deus. Agora, eu não posso me encher de desculpas. Eu tenho uns bois, eu comprei um junta de bois, eu preciso experimentá-los. A minha empresa está crescendo, eu tenho que tomar conta. Aí o outro disse: eu casei, e eu não posso aceitar o convite, porque agora eu estou casado. Eu acredito que ali era um bom casamento, porque se tivesse um mau casamento, ele qualquer convite para sair de casa aceitaria, né? Um dia eu estava orando no ambiente, lá no parque dos poderes, tem um ambiente lá de oração. Estava um dia à tarde, eu conheci um pastor, eu estava conversando com aquele pastor, e falando sobre palavras, sobre família e tal. Aí eu falei: você tem filhos? Ele falou: eu tenho. Falei: quanto? Ele falou: 7. Aí eu falei para ele: pastor, fala a verdade, você veio aqui para orar, ou você veio para fugir da sua casa? Tem 7 crianças lá dentro correndo. Não julgo você não, tenho 3, eu falei para ele na época, em casa. Agora imagine 7. Mas voltando aqui, se ele tivesse um mau casamento, ele iria na hora, mas agora, como ele está com um bom relacionamento, ele fala: aceita a minha desculpa. As nossas desculpas podem definir o nosso destino. O problema não é a propriedade, os bois ou o casamento. O problema é a prioridade. Porque quando nós priorizamos Ele, e os interesses do reino, todas as demais coisas vão se organizando na nossa vida. Agora,
As desculpas, elas podem ter fundamento, áreas não tratadas no nosso coração. Preste muita atenção nisso. As desculpas podem revelar ou denunciar áreas do nosso coração que não foram tratadas ou estão presas em cativeiros de pecado. Quando Deus tira Ló, a sua esposa, a sua família de Sodoma e Gomorra, Ele disse: não olhes para trás. A Bíblia fala que a mulher de Ló virou-se para trás e tornou-se em uma estátua de sal. Por que ela olha para trás? Sendo que ela estava sendo tirada de um ambiente que estava sendo destruído. Ela não tinha mais nada lá. Deixa eu dizer algo para você: você não tem mais nada com o seu passado. Não procure você no seu passado, você não está mais lá. Não tem nada no passado. Está parecendo o povo de Israel que estava no deserto e começava a lembrar do Egito. Ah, lá nós tínhamos carne. Ah, lá nós tínhamos isso. Esqueça o que passou. Entra no novo tempo, numa nova estação, numa nova fase em Deus, numa nova estação no Senhor. Entre na novidade de Deus. Deus não trouxe você aqui em vão. Deus trouxe você aqui para um novo tempo, para uma nova estação, para um novo propósito dele para a sua vida. Ele não sustentou você, não trouxe você, não permite você assistir essa mensagem em vão. É porque Ele tem algo com você nesse tempo. Não olhe para trás. Você precisa olhar para a palavra. E a palavra de Deus, ela às vezes vem para cortar, separar aquilo que é do espírito daquilo que é da alma. Às vezes nós queremos tomar decisões a partir dos nossos sentimentos, e precisamos olhar para a palavra e permitir que a palavra corte, separe. Não, isso aqui é das minhas emoções, e eu vou ficar com aquilo que é do espírito. Então essa mulher, ela olhou para trás e tornou-se em uma estátua de sal. Desculpas podem ofuscar ou reprimir a semente de Deus que está semeada no nosso coração. Você sabia que Deus pode depositar algo no seu coração e os espinhos sufocar, e o que Ele semeou no seu coração pode não frutificar? Olha o que diz em Lucas capítulo 8 verso 14, não está no esboço aqui, mas eu lembrei agora. Lucas 8, 14, está falando da parábola da semente. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, veja bem, ouviram a mensagem, ouviram a palavra, ouviu a palavra, agora eu vou seguir o meu caminho. Você está ouvindo a palavra agora, quem está ouvindo, amém? Daqui a pouco acaba o culto e você vai seguir o seu caminho. Agora, o que você não pode permitir é o que aconteceu aqui. Ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres. Então, preocupações, riquezas e prazeres. E nós não estamos falando, a Bíblia não está falando de coisas pecaminosas. Entenda prazeres, coisas boas. Entenda a riqueza como algo bom. Preocupações com coisa, preocupação em si ela não é boa, mas nós nos preocupamos com coisas boas. Essas três coisas sufocaram a palavra, a semente. Então Deus te dá uma palavra, e junto com aquela palavra vem as preocupações. Preocupação, ocupação antes da hora, e aquilo suga a sua energia, aquilo suga o seu vigor, aquilo abate você, aquilo joga o seu humor na lama, no chão, porque você fica preocupado. Você tem uma ocupação por antecedência, você tem uma ansiedade, e aquilo vai sufocando a palavra. Ele não te deu uma palavra, então não se preocupe com o amanhã, coloque em prática. Ele chama os discípulos e diz: vocês vão sem levar alforje, sem bolsa, sem dinheiro, sem nada, vocês apenas vão. E eles foram, e dia após dia as coisas foram sendo acrescentadas. Então, entre se preocupar com algo
e agarrar a palavra, agarre a palavra, porque é essa palavra que vai frutificar. Deus chamou você para que você venha frutificar. Existem temporadas na nossa vida que são temporadas de poda. Nós temos uma parreira aqui no fundo da igreja. Recentemente o jardineiro veio e podou ela, tirou todos os excessos, os galhos que estavam apenas sugando a vida dela, mas não estavam frutificando, então foi cortando. Quando chega o período da poda, ela fica feia, cheia de buracos ali. É bonita quando ela está toda esverdeada, cheia de frutos. Só que antes de vir esse período, vem um período de poda. Esse período de poda é para tirar aqueles galhos que estavam roubando a vida, que poderia ser levada para um outro galho que frutifique. Aqueles galhos secos que não frutificam, ficam só sugando ali e não produzem frutos. E o que é que Jesus falou? O que não dá fruto, ele corta e joga fora, mas quem dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais frutos. A poda que o Senhor efetuou na nossa vida está anunciando que a próxima temporada é uma temporada de frutificação. O período de poda não é um período de prazer. O período de poda é quando ele vai tirando coisas que só está fazendo você gastar energia. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes ele tira algumas pessoas da mesa que só estava fazendo você gastar energia, mas a gente que não está frutificando, não veio para somar, para acrescentar na sua vida. E é um período quando ele vai podando, ele vai tirando, aquilo dói em nós, porque nós amamos aquelas pessoas, mas faz parte da poda. Faz parte ele tirar às vezes a sua segurança, às vezes o seu fundamento que não é ele vai tirando, ele vai podando, ele vai removendo, aquilo gera em você uma crise, mas a crise ela gera mudança, toda crise ela gera mudança, e toda mudança ela gera crise. Você pega um galho, você pega uma árvore, uma planta, você tira ela de um vaso, aquele vaso está pequeno para ela, você olha para aquele vaso e fala, puxa, eu preciso, esse vaso é pequeno, vou pegar essa planta, vou colocá-la num vaso maior. O que acontece com ela? Ela murcha. Nós ganhamos uma macieira, e aí, de um irmão aqui da igreja, aí, deixamos ela um tempo num vaso, agora um tempo atrás a minha esposa tirou, colocou num vaso maior, que a nossa expectativa é um dia ver eu comer uma maçã dela, colocou lá, ela deu uma secadinha nas folhas delas. Agora quando foi ontem, minha esposa me chamou e falou, amor, olha aqui, ó, já tem um brotinho aqui embaixo, mas no início ela deu uma murchada. Então algumas mudanças geram crise em nós. Meu Deus, eu não estou exercendo meu ministério. Calma, é só uma mudança. Aparentemente eu estou secando. Não, você não está secando, você foi trocado de vaso. Ele trouxe você para um lugar amplo, de entendimento, de compreensão. Você está numa fase de poda, de transformação. Agora eu falei quarta-feira à noite, que algumas pessoas elas saem de ambientes abusivos, de abuso espiritual, abuso religioso, e quando vem para um lugar que ela precisa ser cuidada, para ela se abastecer, se encher da palavra, porque ela ficou anos exposta a alimento ralo, ela não consegue, porque ela foi tão acostumada a fazer, que parece que arrancou um braço dela, e ela não consegue ter uma vida de contemplação, de adoração. Existem pessoas que são aqui por uma fase, a fase para afiar o machado, porque você vem há anos dando machadada, e você está gastando energia, e a maior sabedoria não é no trabalho, a maior sabedoria é você pegar o machado, parar um pouquinho, amolar esse machado, afiar ele, para quando você voltar a golpear, não vai ser na sua força, mas vai ser na força do Espírito. Então precisa entender, discernir os tempos, discernir o momento. Então tem gente que está numa temporada de poda, mas sabe o que eu aprendi com Jesus? Essa caminhada, toda vez que vem um tempo de poda,
Ele está anunciando: vai vir um tempo de uma grande colheita. Vai vir um tempo de uma grande colheita. Tempos de poda são proféticos, porque eles estão anunciando: vai vir um tempo de colheita. Todo mundo, quando passar pela parreira, vai dizer: ixi, essa parreira está feia, e não sai uva dela, porque está cheio de buraco, galhos cortados. Vai passar agora, vai ver isso, mas daqui a algum tempo ela vai estar viçosa, forte, poderosa, cheia de cachos, cheia de uvas, que todos estarão admirando. Daqui a um tempo, a nova fase da sua vida, todos vão admirar o que Deus vai fazer através de você. E muita gente vai vir para comer da sua uva, do fruto que vai sair de você. Só que naquele momento, não olhe para aquelas pessoas e diga: é interesseiro, quando eu não tinha você não vinha, agora que eu tenho você vem. Não, são as uvas de Deus. Deus preparou você para você ser generoso para com as pessoas. Ele te prospera para prosperar outros, Ele te cura para curar outros. E realmente há um interesse, são pessoas interesseiras, elas estão interessadas na presença que você carrega. Porque não é você que é valioso, você é apenas um vaso de barro, se cair ele quebra. Eu e você somos assim, mas o tesouro que está dentro de nós, a presença de Deus. Então, a partir de hoje, entenda que coisas boas podem afastar você do melhor. Deus pode entregar coisas grandes nas suas mãos, mas não pegue essas coisas e traga elas ao coração. Guarde essas coisas dentro de você, guarde a palavra que Deus deu a você. Prioridades, elas podem definir o destino. Então, qual é a sua prioridade hoje? A sua prioridade tem que ser o Senhor. O terceiro ponto interessante: convites foram aceitos. Aquele segundo grupo de pessoas, o terceiro grupo de pessoas, o grupo 2, o grupo 3, eles aceitaram. Só que ainda havia muito espaço. Se você olhar no reino de Deus, há muito espaço. Você veio, aceitou o convite. Agora, os seus filhos virão, os seus familiares virão, a sua casa virá, os seus amigos virão. E antes de você pensar que eu estou falando ou levantando a bandeira da justiça e paz, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo, eles virão para o reino de Deus. Porque muitos de nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus, e elas não vão congregar conosco. Elas vão para a Assembleia de Deus, elas vão para a Igreja Batista, vão para a Igreja Presbiteriana, vocês vão para a Igreja Saudável. O Senhor vai levá-las. Mas não é uma placa que ganha, é o reino que avança. Então precisamos ter essa visão de que há espaço para aquela pessoa que está no pecado. E não se assuste quando chegar alguém aqui meio estranho na igreja, seja lá da forma como você pensou esse meio estranho, porque eles virão. E aquelas pessoas são amadas por Jesus. Aquelas pessoas, elas foram escolhidas pelo Senhor. Tem gente que está pensando: será que eu sou estranho? Todos nós éramos o estranho, agora somos filhos. Então essas pessoas, Jesus morreu por elas. Mas ela está no pecado. E daí? Jesus morreu por elas. Jesus morreu por elas. Jesus morreu por elas. E nós vamos amá-las, não vamos rejeitá-las. Cada um está num processo. Cada um está no... E se você ficar olhando para o processo da vida do outro, você perde o timing, você perde o seu processo. Deus seja louvado por aquilo que Ele está fazendo na vida dos nossos irmãos, amém, irmãos? Pergunte aí para o seu irmão: eu sou meio estranho? Se você sentou do lado de amigo, você está enrolado. Se você não quer matar com medo de magoar ele, fala assim para ele: só olha no espelho, aí você vai ter a resposta. Aí o magoadinho vai dizer: o pastor me chamou de feio nessa noite. Então, vamos lá, irmãos. Então nós precisamos ter esse entendimento de que Deus vai trazer todo tipo de gente, e nós devemos amá-los, recebê-los, porque quem vai transformá-los é o Senhor.
Porque entre o segundo e o terceiro grupo, o dono do banquete disse o seguinte: obrigue-os, vai lá nos becos, vai chamar aquelas pessoas e obrigue-os a virem. Uma tradução diz: insiste com eles. E essa palavra me soou um tanto quanto ofensivo. Obrigar, ficar obrigando alguém. O que significa isso? E eu fui vasculhar no grego o que significava essa palavra. Essa palavra, ela significa, não é obrigar na força do braço, é persuadir fortemente, com urgência, é constranger com urgência. A palavra persuasão, no vocabulário nosso, no português, soa quase que como manipulação, mas manipulação é uma coisa, persuasão é outra. Persuasão é você levar alguém a tomar uma decisão. E se você entende que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, então você recebe uma incumbência de persuadir as pessoas a se entregarem. Mas essa persuasão não é a sua capacidade de raciocínio. Não, agora eu vou entrar numa faculdade de teologia, porque eu quero aprender técnicas para persuadir alguém. Não é isso que ele está falando. Essa persuasão, ela é no Espírito. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então como é que eu vou persuadir alguém? É quando eu busco um relacionamento, eu sou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo que está em mim, quando eu libero uma palavra, essa palavra ungida por Ele, vai e quebra aquele coração de pedra. Você insiste quando não é que você vai ficar falando todo dia com a pessoa: aceita Jesus, senão você vai para o inferno, aceita Jesus, senão você vai para o inferno, seu pecador, aceita Jesus, ou ficar gritando para todo mundo ouvir. Isso não vai persuadir. A persuasão é você vai na oração e você começa a orar por aquela pessoa. Deus, o meu alvo é o fulano, e eu não vou parar de invadir os céus em oração, enquanto eu não ver aquela pessoa rendida ao Senhor. O reino de Deus é tomado por violência, não é violência emocional, física ou de persuasão humana, mas é em demonstração de Espírito. Paulo disse: eu não uso técnicas de sabedoria de persuasão humana, mas a minha mensagem é demonstração de Espírito e de poder. Ele estava pregando lá em Atos 16, e o Senhor abriu o coração de uma mulher, e o Evangelho entrou no coração, e ela tornou-se uma crente em Cristo Jesus. Quem é que abriu o coração? O Espírito Santo. Deus abriu o coração. Então quem vai tirar a cegueira espiritual é o próprio Deus. Então essa palavra, obrigue-o, significa compelir, constranger com urgência, persuadir fortemente, ou seja, através do seu estilo de vida, a pessoa vai reconhecer: eu preciso de Jesus, eu preciso dele. Deus não força a entrada, mas ele insiste na decisão. Eu estava lembrando de Jonas. O Senhor insistiu com Jonas, não insistiu? Insistiu. Chamou Jonas para ir para Nínive pregar. Ele foi para Tarsis. Ele poderia dizer assim: já que você foi para outro lugar, se lasque você. Vai lá, e chamava um outro profeta e dava a mensagem. Não, ele insistiu com Jonas. Ele enviou a tempestade, enviou um grande peixe, enviou ele lá para o fundo do mar, porque na verdade, o que é que Deus estava querendo? Que Jonas se reposicionasse na presença dele. Por que ele insistiu com Jonas? Porque o que Jonas fez depois, pregando, ele ganhou uma cidade inteira se rendeu em arrependimento. Até os animais jejuaram a clamar o perdão de Deus através de Jonas. Sabe por que o Senhor insiste com você? Porque através de você, ó Jonas, vai vir uma cidade inteira. Porque através de você, os seus filhos virão. Talvez você, ou nós ficamos imaginando apenas um ministério de alto impacto, nacional, municipal, estadual, sei lá.
mas só de impactarmos o coração dos nossos filhos. Sabe, quando o homem se posiciona, a família se posiciona. 94% dos homens que se posicionaram em Jesus, a família vem junto. 94% dos homens. Agora, 27% das mulheres que vêm primeiro vão conseguir ganhar o marido, a família. 27% das mulheres. Agora, dos homens, 94%. Agora, deixa eu dar uma palavra para você, homem. Sabe por que Satanás quer que você seja mole? Você fique dormindo na sua casa? Porque se você, homem, não se levanta, a sua família se torna uma presa fácil para Satanás agir. Satanás entra na família, ele começa com o cabeça, e o cabeça é o homem. Será que na sua casa tem um cabeça ou tem um cabeção? Um cabeçudo que fica batendo a cabeça na parede e não racha esse coco aí para o evangelho entrar. Então, quando nós não posicionamos, a nossa família não se posiciona, a nossa família não consegue. Quantas mulheres com ministério, com chamada, mas elas carregam um peso, uma dor emocional do marido não ir junto, e as desculpas são as mais diversas, para esconder ou para mascarar uma vida pecaminosa, uma vida oculta, uma vida dupla, que está sugando o vigor de servir a Deus. Não estou acusando, mas existem homens que estão mergulhados na promiscuidade, e não têm vigor para se levantar, e estão afundando a família. Mas o Senhor está levantando homens compromissados, homens de verdade, homens que abrem o coração, que tiram a máscara do engano, a máscara da religiosidade, que vão se posicionar, e a família vai ser salva, a família vai ser transformada. Tudo muda quando o homem muda. Nós estamos numa aula de Homem ao Máximo agora, segunda-feira, e o tema da mensagem, a mensagem falava isso. A família muda quando o homem muda. A família não muda quando a mulher muda. O tema da mensagem era: as transferências de culpa acabaram-se por aqui. Ele começa essa aula falando de um presidente dos Estados Unidos, que ao assumir a presidência da república, ele colocou uma plaquinha em cima da mesa dele, da mesa presidencial: as desculpas terminaram por aqui. Porque ele colocou no coração: o problema da nação, eu não vou jogar a culpa para o governo anterior. O que vier até mim, eu vou matar no peito e eu vou resolver. Isso é um homem de verdade. Porque um homem, ele não joga a desculpa. E nós fizemos um propósito ali: a transferência de culpa acaba por aqui. A culpa não vai ser jogada mais na minha esposa, nos meus pais, no fulano, na falta de oportunidade. A partir de hoje, eu vou matar a bola no peito e eu vou resolver. Isso é ser homem de verdade. É assumir a posição, é assumir o sacerdócio. Porque tem gente procurando cobertura espiritual do pastor, porque falta homem dentro da casa para assumir a posição e falar: eu sou a cobertura da minha esposa, eu sou a cobertura da minha casa. Ninguém ora mais pela minha família do que eu. Ninguém, líder nenhum, vai ser cobertura da minha família. Você tem que ser. Deus te deu essa capacidade, irmão. Você que é homem, Deus deu essa capacidade a você. Você é cobertura espiritual na sua casa, é cobertura espiritual no seu lar. Quando Satanás vier para entrar na sua casa, ele tem que encontrar um homem de verdade, um homem posicionado. Porque se você se levantar, a sua casa se levanta. Se você se levantar, a sua casa se levanta. E nós precisamos transferir isso, precisamos passar isso para os nossos filhos, ensiná-los. Eu falo isso para o meu filho: filho, nós somos o homem da casa, nós protegemos as nossas mulheres, que é a sua mamãe e as suas irmãs. Nós devemos protegê-las, é a nossa missão, é a nossa vocação, é o nosso chamado. E nós precisamos gerar essa consciência. Então, Jonas,
Deus está te chamando. Mas de onde você está ouvindo a voz dele? Lá do fundo do mar? Ou ainda você está no barco? Se você está fugindo, a nova estação, o novo tempo para você, eu queria profetizar que viria um tempo bom, mas se você está fugindo, meu irmão, a próxima temporada na sua vida vai ser no fundo do mar, e no ventre de uma baleia. E não adianta repreender, está amarrado. Vai amarrar Deus, né? Está amarrado o Senhor em seu próprio nome. Porque o próximo passo de Jonas é fora do barco, e fora do barco é no fundo da água, do mar. Só que como Deus é amoroso, Ele insiste com Jonas, Ele insiste comigo, Ele insiste com você, Ele insiste conosco, porque através de nós vem muita gente. Meu irmão, através de você tem muitas pessoas, através de você vem muitas pessoas, amém? Então é por isso que Satanás quer amarrar você, quer bloquear você, quer neutralizar você, mas o tempo é de você se levantar, porque a parte final da mensagem é: aqueles que não aceitaram o convite, não entraram depois para o banquete. E o Senhor está nos chamando, nos convidando, porque na verdade, eles não puderam entrar por causa da incredulidade, porque eles acreditaram que aquele banquete era inferior àquilo que eles estavam vivendo. Você não pode acreditar que o banquete de Deus é inferior daquilo que você está vivendo. Ele tem muito mais para você. Amém? Pergunta para o seu irmão: por que você está em silêncio? Está tudo bem? Pergunta: está tudo bem? Vê se você tem cara de Jonas. Vê se você tem a cara de... Vê se tem um Jonas do seu lado. Se tiver algum irmão que chama Jonas aqui, você me perdoe, tá? Estou falando do Jonas da Bíblia. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar.